Salve, salve, amades! Sejam todos bem-vindos, eu sou Paulo Aragão e hoje eu quero conversar com vocês uma coisinha que eu acho que não vai ter muita gente interessada não sei. Eu acredito que eu venho trazer sempre o que eu tenho experienciado, o que eu tenho vivido, o que eu aprendi na caminhada, mas eu sinto não só intuitivamente, mas eu vejo também aqui na repercussão do interesse, do quanto as pessoas que estão chegando aqui, você que está chegando aqui, a galera que se conecta com esse tipo de energia, com o que eu estou falando aqui, tem, né, essa vontade, esse anseio de conhecer um pouco mais sobre o que são, né, as consciências, as deidades, as divindades, os arquétipos, as formas, pensamentos de luz, os deuses, as deusas, né, os mentores, os guias, e aí, né, protetoras, guardiãs, tudo mais. É muito gostoso, é muito satisfatório poder estar aqui na posição de compartilhando com vocês algo que eu vivi, algo que eu experienciei e que me ajudou muito. Então, falando um pouquinho sobre como eu conheci, né, como eu me conectei com os seres e as forças, as consciências, os mentores, aquilo que ressoa dentro de mim, aquilo que vibra, aquela conexão e também o caminho, né, para se construir essa ponte de canal direto, né, que todos nós possuímos, né, já vem no pacote, né, faz parte de quem somos. Afinal de contas, tudo somado, né, tudo faz parte do todo. Então, são só ramificações, manifestações de diversas culturas, linhas, formas, né, ideais, morais e etc. Então, é muito prazeroso poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando sobre isso e numa diferença muito distinta do que é separando, claro, porque, né, mas separando do que é crença e do que é experiência, do que é o fato, né, experienciado, a vivência, a conexão realizada, né? Então a diferença entre o crer e o saber, né? No momento que eu acredito, que eu creio, que eu, né, trago no mental, emocional e aí com as ações, com também, né, a conexão, o alinhamento, né, eu manifesto, eu materializo, eu cocrio, né? E aí a conexão com tudo nessa vida, né? Seja com o ser humano, seja com o ambiente, um lugar, uma profissão, com tudo, vai demandar então uma atenção, uma entrega, um esforço, um cultivo, né? Então, no primeiro momento a gente vai semear um desejo, uma vontade, né? Um ímpeto de evoluir, né? De crescer. E sendo assim ou não, mas tendo aqui o lugar apenas de quem buscou, né, esse crescimento, essa evolução, não fiz até o instante, né, não faço pedidos, não procuro energias específicas, procuro me conectar com tudo de maneira universalista, mas isso quem eu sou. Essa não é a única maneira. Acaba sendo até mais eficaz para muita gente se conectar a um ideal, a um deus, a uma deusa, a uma energia, a uma força, a um arquétipo, né, específico e aprofundar naquilo e aí ir gerando a conexão, lembrando que não adianta, tá? Isso é um caminho que para mim é muito verdadeiro e eu vejo, né, no entorno, por onde eu passei, com pessoas que eu troquei e conheci, de que não basta você ter só a teoria. E não só para a teoria, mas para tudo é fundamental a gente possuir o filtro do discernimento, né? Saber o que é verdade, o que é ilusão, o que é o ego, o que é a intuição, tendo como chave disso autoconhecimento. Então, sabendo quem você é, sabendo o que é o ego manifestando, sabendo o que é a conexão com
com o divino, com o superior, com, né, o externo, com o que seja, ou com o mais profundo, né, o mais interno, o mais puro da nossa essência, tudo isso é escolha, né? A gente faz escolha então de seguir por esse caminho, de buscar essa vivência, mas além de toda a teoria que você pode consumir, de tudo aquilo que você pode ler, que você pode ouvir, não há nada como a experiência, não há nada como você manifestar, agir em prol disso. Então, por exemplo, eu me conecto com diversas linhas, né? Conversam comigo diversas formas de cultuar, ou então de conhecer, de estudar, de aprofundar, de manifestar, de partilhar, né, energia. Então, com os mentores, seja do espiritismo, né, do kardecismo, sejam os mentores que se tem, né, que nada, nenhum mentor, nenhuma consciência, né, nenhuma mentora, nenhum ser de luz ou de qualquer outra manifestação, ele vai ser diferente de quem nós somos. A diferença é o grau de evolução, né? O que aquele ser já conquistou, o que ele pode agregar, o que ele pode formar, o que o coletivo de uma consciência pode gerar, né? O que uma egrégora forma. Mas eu tenho a conexão livre dos dogmas, apenas a conexão, porque um anjo, né? um arcanjo, um querubim, serafim, Elohim, qualquer ser dessa linha que a gente tem mais voltada, mais associada ao celestial, ao crístico, e aí as religiões judaicos cristãs e tal, eles não pertencem a isso, né? A religiosidade, ela tem sua função humana, ela tem sua questão, mas não imagina você se haveria alguma distinção, por exemplo, num trabalho para uma cura, para um resgate, ou para o crescimento, para a evolução, que seja entre Buda, Jesus, Rinpo Hecate e, não sei, vamos colocar Shakti, Parvati, Shiva. Você não tem, né, não existe uma disputa, né? Tudo isso é consciência, tudo isso é manifestação divina, são faces divinas que apresentam, ensinam, né, constroem, compartilham, renovam, né, aquilo que se é necessário, mas acima de tudo, né, internamente e manifestando no todo, né, e aí com sua devida proporção a cada grau de evolução, né. Então, colocando de uma maneira menos abstrata, mas de vivência e experiência, no momento que eu comecei a juntar algumas peças, né? Eu digo, começo a dizer que muito do estudo espiritual, esotérico, né, místico, que místico ainda a galera coloca um grau aí de negatividade e tal, mas eu não vejo dessa maneira, porque aquilo que é oculto, né, aquilo que não está à mostra, não está visível, então um ser, uma força, uma energia de luz e amor pode se manifestar na sua vida de diversas maneiras, né? Ele pode se manifestar através de um sonho, através de uma meditação, através de uma conexão de uma oração, você pode receber uma resposta, uma intuição, uma mensagem, né? Então há diversas maneiras de comunicação, né? Todos nós somos canais do divino. Então ele se manifesta também através de nós, né? Nós manifestamos a vontade divina, a gente materializa ela, né, junto com a vontade maior e a energia do todo. E aí, fazendo uso do próprio livre-arbítrio, e nesse caso, eu especificamente busquei, então, através das minhas vivências, né, cultuar, praticar ferramentas e recursos, sejam a praticar no dia a dia, no cotidiano,
durante as atividades ou no momento de meditação e etc. Buscar então o primeiro passo, que é você conhecer, né? Antes de você convidar alguém para sua casa, normalmente, né? Claro que a gente tem, até mesmo na parte espiritual, a gente tem coisas que estão acompanhando nossa consciência, fazem parte de quem somos, mesmo que ainda não conscientes disso, carregamos, né? Levamos, assim como muita programação também, mental, emocional, que aí vai ficar para um outro vídeo. Mas nesse em específico, falando da minha conexão, eu senti, né, num primeiro momento, uma conexão com uma energia, uma força, né? Nos meus vídeos anteriores tem aí, nas consagrações de medicinas, meditações, coisas que eu vivenciei, mas eu comecei primeiro então conhecendo o que era, né? Por exemplo, eu tenho uma conexão com a egrégora, o coletivo, as energias que trabalham através da Umbanda. Então, poxa, vou conhecer a Umbanda, vou visitar a Umbanda, né? Vou me comunicar através de médiuns, né? No kardecismo, então, mentores que se manifestam, né? Seres de maior consciência que se apresentam, que auxiliam com suas ferramentas, com as suas curas, em trabalhos meditativos, em trabalhos em conjunto, de pessoas com o mesmo propósito ali, manifestando de maneira vibracional e na conexão, a facilitação de que essas presenças se manifestem e auxiliem numa limpeza, numa cura, num expurgo, num exorcismo, no que for necessário para melhor daquela evolução daquele ser naquele instante. Então, eu fui buscando conhecer então o que eram, né, os caboclos, as caboclas, pretos velhos, pretas velhas, exus, pombagiras, as linhas, né, os orixás. Fui buscar entender o que cada um traz, significado, e aquilo que foi conectando, aquilo que foi fazendo sentido, né, uma canção, né, uma evocação, uma oração para um ser, para uma força, às vezes, né, traz a matéria, traz a resposta vibracional do nosso corpo físico, né, através da cura, através da conexão apenas, né, sendo veículo também de assistência para demais pessoas. Então, eu tive esse privilégio de trabalhar, morar, né, num templo, e aí universalista, em onde eu pude estudar um pouco mais e estar mais próximos das práticas, né? Então, se eu quero me conectar com a egrégora, por exemplo, com as forças e energias da Wicca, seria interessante estudar o Wicca. Então, do paganismo, seria interessante estudar, e aí aplicando, sim, claro, o devido filtro, e a partir daí conhecendo o que são essas energias, então quem é a deusa Tríplice, ou então, né, numa outra linha mais pagã, quem é a deusa Hécate, quem é Artemis, quem são as grandes deusas, Telos Mater, a grande mãe, e aí, né, trazendo não só o conhecimento teórico, mas as práticas de conexão. Então, sabe, eu vou conectar então a Gaia, a Pachamama, né, que são, dependendo da cultura, você vai ter a mesma energia ali, cultuada, cultivada, com nomes diferentes, com formas diferentes, mas com uma mesma ideia, uma mesma energia, uma mesma vibração. Então, o planeta Terra, a nossa mãe, que nos acolhe, nos dá firmeza, né? Nesse plano, nesse momento, nessa viagem, nessa jornada. Então, se conectar em uma prática de respiração na natureza, uma meditação guiada para conexão com os elementais, com os minerais, com as forças naturais, e aí gerando essa conexão e vivendo o seu dia a dia alinhada a esses propósitos, aos ideais, trazendo para o dia a dia, não só em momentos de adoração, não só em momentos de conexão, mas durante o dia a dia você vai desenvolvendo uma intimidade. E essa intimidade, conforme você vai desenvolvendo também
as suas habilidades, né, que são naturais, mas vai despertando elas, então sua clarividência, sua sensibilidade, né, praticando aquilo que de acordo com, né, com que se sintoniza com aquela energia, você vai então chegar a um certo momento como eu, durante o meu dia, quando estou ouvindo um rezo, eu estou praticando, né, um canto, uma evocação, uma vibração, dependendo do momento, eu recebo uma mensagem, eu tenho uma visão, né, ou então o que é mais comum para mim, né, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre canalização, né, que eu tenho desenvolvido através não só dos estudos, do que são as energias, do que são as capacidades que cada ser vivo possui, né, que a consciência nos permite, e que o nosso corpo também como veículo pode manifestar dentro e fora da matéria, então, né, seja consciente, presente aqui com vocês no dia a dia, ou durante o sono numa projeção, ou, né, num desdobramento de outro plano, durante uma expansão, um samadhi, e aí você acaba tendo, no caso eu, acabei tendo o privilégio de receber mensagens, né, sejam através de médiuns próximos ou através da minha própria mediunidade, da minha própria espiritualidade, meu próprio desenvolvimento, minha conexão. Então, se você deseja em algum momento conhecer os seus mentores, verbalize, se comunique, né, busque conhecer, ter uma visão de conjunto. Então, se o meu mentor é da linha, né, tem a proximidade, né, é cultuado, tem, né, possui seu conhecimento, suas práticas, suas conexões dentro da linha X, eu vou lá conhecer, e aí eu busco, né, diversas referências dessa linha para ter uma visão de conjunto, entender o que é que faz sentido, o que não faz. E a partir do momento que comecei então a gerar uma conexão, de abrir esse canal, né, de manifestar essa ponte de conexão, pude então conhecê-los cada vez mais, mas assim como conhecendo a mim mesmo, cada vez mais profundo, mais íntimo, entendendo que o trabalho, pelo menos com quem eu me conectei até o instante, é um trabalho de evolução, de auxílio, de assistência. É como aquele mestre, né, aquele professor, aquele ser que experienciou, viveu, desenvolveu, cresceu, entendeu, e aí tem como missão compartilhar, auxiliar, assistenciar os demais, né? E acaba no mesmo processo desenvolvendo a si mesmo. Então, é algo muito satisfatório. Caso você tenha interesse, busque informações, busque conexão, né? Seja não só na teoria, mas através de ferramentas, de práticas que conversam com você. Afinal de contas, né, os seus mentores, protetores, guardiões, né, os seus, o seu coletivo, a sua ancestralidade, as energias que permeiam, rodeiam você, ela já tem alguma conexão. Então, às vezes uma imagem chama a atenção, né, seja de uma deidade, de uma divindade, independente da cultura, da religião. Também não precisa, né, preciso ser budista então para entender quem é Buda, o que é Buda, né, porque não é alguém, mas ou para conhecer então um deus ou uma deusa pagã, né, da Grécia Antiga ou de antes disso, o Egito, etc. Eu vou ter que me aliar a né, uma religião? Não, você pode buscar a sua informação, claro que se for através da internet com muito filtro, para não agregar distorção, desilusão, mas ainda assim, independente da fonte que você beber, conforme você for criando visão de conjunto e manifestando essa conexão, se mantendo aberta a receber essas informações, essa conexão desses seres, eles mesmos, né, vão te mostrar de diversas maneiras, de diversas manifestações, das que forem mais agradáveis, mais em sintonia com você, com o que você faz. Vão te mostrar quem realmente eles são, o que eles estão fazendo, qual o propósito, né? E aí
desenvolver, né? Então, no primeiro momento, as, você não vai ter, vai ter só a crença de que não, eu sinto algo diferente quando eu ouço esse mantra, quando eu ouço esse rezo, quando eu ouço essa oração, quando eu paro então para meditar, para poder cultuar, então vou realizar uma prática espiritual, energética, vibracional para me conectar. E no primeiro momento, né, você vai trabalhar com esse acreditar, com essa intuição, com esse sentimento, e conforme o desenvolver de si mesmo, de si mesma, em alinhamento com o que você, né, sente já uma sintonia, você vai galgando os passos para conhecer um pouco mais, experienciar um pouco mais, ao mesmo tempo que vai se trabalhando, se lapidando, se desenvolvendo, e aí, né, com o devido conhecimento, com a devida experiência, com a conexão, poder auxiliar as pessoas ao redor, auxiliar também a si mesmo na própria caminhada e seguir aí num caminho de evolução e de crescimento, tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira, espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Qualquer dúvida que tenha, qualquer sugestão, manda aqui nos comentários, deixa um like. Se você ficou até aqui, agradeço muitíssimo pela presença, pela paciência, pela troca, e também, se sentir, agradeço muitíssimo de coração, deixar um comentáriozinho aí com um arco-íris para saber que você chegou até o final aqui. Então tem gente aqui interessada, querendo desenvolver, querendo aprender um pouco mais. E no mais, do meu coração pro seu. Namastê.